Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre visão, essa que pode ser uma grande aliada da nossa fé, no entanto, também pode ser uma grande adversária. Nós vamos ter aqui como texto base o livro de 2 Reis, capítulo 6. Ali onde nós vemos o profeta Eliseu, junto com o seu servo, em uma casa, e a Bíblia diz que o rei da Síria havia mandado um exército muito grande para perseguir o profeta e capturá-lo. No entanto, a Bíblia diz que quando os jovens pela manhã saiu dessa casa, ele pôde ver esse exército muito grande ao redor da cidade, e ele então teve medo e voltou para casa e disse ao profeta o que ele tinha visto. Então o profeta disse: Não tema, porque mais numerosos são os que estão conosco do que esse exército que você viu. Então a Bíblia diz que o profeta Eliseu orou pelo jovem, pedindo a Deus que Deus desse a ele a visão, para que ele pudesse ver o que realmente estava acontecendo nas regiões celestiais ali. Então a Bíblia diz que esse jovem, depois que Elias fez essa oração por ele, ele pôde ver um grande exército celestial ao redor da casa, protegendo o profeta e o seu servo. E aqui nós temos uma aplicação interessante para nossas vidas. No momento da adversidade, nós somos tendenciosos a olhar somente para a dificuldade. Isso, na verdade, como eu disse, pode ser um adversário da nossa fé. A Bíblia é repleta de circunstâncias onde isso aconteceu, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos encha de fé, a fé que realmente traz sobre nossas vidas a capacidade também de enxergar quem é o Senhor e como Ele age a favor de nossas vidas. Nós precisamos entender que precisamos clamar ao Senhor e pedir que Ele aumente a nossa fé. Aquele jovem, ele pôde contemplar apenas aquilo que era natural. E muitas vezes as circunstâncias naturais, as coisas que acontecem e que contemplamos com nossa visão natural, elas realmente podem ser contrárias e talvez tão grandes que afetem a nossa fé. Nós vemos, por exemplo, Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele olhou para o vento e teve medo e começou a naufragar. Nós vemos muitas outras circunstâncias na Bíblia onde isso aconteceu. Mas nós temos que entender que aquele profeta, naquele momento, ele estava em tamanha comunhão com Deus que ele pôde ver aquilo que o jovem não estava vendo. Nós precisamos crer naquilo que a Bíblia nos diz. Nós vemos principalmente no Antigo Testamento muitas vezes repetido a expressão não temas, porque eu sou contigo. Nós temos também no Novo Testamento o próprio Cristo dizendo: Eu serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós sabemos que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, existem afirmações de que Deus não abandona o seu povo e que Deus é infinitamente maior do que qualquer inimigo que possamos enfrentar. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos faça lembrar dessas verdades e que Ele nos faça enxergar essas verdades com os olhos da fé e sabermos que realmente existirão situações difíceis em nossas vidas, e existirão inimigos que se levantarão contra nós nas regiões celestiais, existirão adversidades que muitas vezes serão inimigas da nossa fé, que acontecerão e se levantarão contra nós para tentar fazer com que a gente esmoreça na nossa fé, que a gente abandone a nossa fé. Inimigos de diversas formas, de diversas intensidades, levantes de diversas intensidades sobre nossas vidas, mas nós precisamos entender que maior é o Senhor que está conosco. Nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, segundo a Bíblia, mas o Senhor é conosco. Ele é o Deus Emanuel. E como Paulo descreveu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Haverá sim levantes da parte do inimigo, levante da parte do mundo contra nossas vidas. Mas nós temos que entender que nós já somos vencedores porque o Senhor está conosco. Não porque somos merecedores, não porque somos fortes, mas porque maior é aquele que está conosco do que qualquer adversidade que possa existir. Peçamos ao Senhor que o Senhor realmente abra os nossos olhos da fé e que a gente contemple essas verdades, que a gente possa entender realmente o que acontece em nossas vidas, o que acontece ao nosso redor e que no final possamos entender que o Senhor realmente é fiel, ele cumpre cada uma das suas promessas.
e principalmente diante dessa palavra, que nós possamos entender que a promessa dele, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ela inclui os dias bons e os dias maus. Os dias maus também existem para nós. Os dias bons, o Senhor sempre está conosco, que nos alegremos por esses dias. Sim, louvado seja Deus por isso. Mas também nos alegremos, porque no dia mau o Senhor não nos abandona. Ele sempre estará conosco e nos fará romper as adversidades, romper as dificuldades e certamente nos fará vitoriosos por causa do Senhor Jesus que habita em nós, por causa daquele que nos comprou com seu sangue, um preço muito caro que custou a nossa vida, que nós somos adquiridos pelo Senhor e para o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos ao Senhor, bendizemos a Ti, porque o Senhor é um Deus que se manifesta em nossas vidas e através de palavras, da Tua palavra, palavras como essa que aprendemos aqui e que nos fazem lembrar, Senhor, de que o Senhor sempre está conosco. Não importa se é o dia mau, não importa se é o dia bom, não importam as adversidades, não importa o tamanho do inimigo, não importa a intensidade com qual temos sido atacados, o Senhor sempre está conosco. É promessa do Senhor. E certamente o Senhor é um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e cheio de fé, e que essa fé abra os nossos olhos espirituais, nos dê a visão de tudo aquilo que realmente acontece em nossas vidas, que nós possamos entender os propósitos e os desígnios do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito e de que maneira tem feito em nossas vidas, e que isso enche o nosso coração de alegria e não de medo, que isso faça com que haja ações de graças em nossos lábios e no nosso coração, e que possamos bendizer o nome do Senhor, e assim possamos encontrar forças para rompermos todas as barreiras que se levantam contra a nossa fé, e assim possamos glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família, e que você possa entender, que você possa enxergar a grandeza de Deus e a grandeza do Senhor, como Ele age ao nosso favor e que está sempre ao nosso lado, em nome de Jesus. Deus abençoe.